Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Ok, vamos lá. Hoje a gente vai explorar juntos uma história, olha, fascinante lá do começo do cristianismo. Uma daquelas narrativas cheias de reviravoltas, sabe? Isso mesmo. Uma história que fala muito sobre buscar orientação, né? Como navegar decisões importantes na vida. Exato. A gente vai mergulhar na jornada de Filipe, que era uma figura bem importante na época, e o encontro dele com um oficial etíope tá lá no livro de Atos. E a ideia é tentar tirar dali alguns princípios práticos, né? Sobre discernimento, sobre como buscar essa direção. O interessante já começa logo de cara, né? Um anjo aparece para Filipe e fala para ele ir para uma estrada específica. Uma estrada que ia de Jerusalém para Gaza. Só que tem um detalhe, né? Pois é. A estrada era deserta. Assim, quem imaginaria que algo relevante aconteceria ali, num lugar vazio? Mas aí já tem uma coisa interessante, né? Essa disposição do Filipe. Ir mesmo quando a lógica diz não vá. Ele simplesmente foi. E ele obedece, e lá naquela estrada que parecia não ter nada, ele vê, bem, uma cena diferente. Uma carruagem. E não era qualquer pessoa dentro, né? Não mesmo. Era um oficial etíope de alto escalão. O texto diz que ele era eunuco, que muitas vezes eram homens de confiança na administração, né? E tesoureiro-chefe da rainha Candace. Ou seja, alguém com muito poder, muita influência. Exato. E ele estava voltando de Jerusalém, provavelmente de uma peregrinação religiosa. E fazendo algo bem raro para a época. Lendo em voz alta um pergaminho do profeta Isaías. A gente tem que lembrar que ter um pergaminho desses era, nossa, caríssimo, um luxo mesmo. Isso só reforça o quanto ele era importante. Uhum. E enquanto Filipe está lá observando, vem outra instrução. Dessa vez, direto do Espírito. Chega perto dessa carruagem e a reação de Filipe é demais. O texto fala que ele corre. Ele não anda, ele corre até lá. Chegando lá, ele ouve o oficial lendo aquela parte sobre o servo sofredor, né? E Filipe pergunta na lata, o senhor entende o que está lendo? E a resposta do oficial é de uma sinceridade. Como é que eu posso entender se ninguém me explica? Que abertura! Vai, ali começa uma conversa, né? Uma conversa profunda. Filipe começa a explicar que aquela passagem de Isaías, na verdade, apontava para Jesus. Ele compartilha ali as boas novas. E a explicação bate fundo no oficial. Toca ele de um jeito. Toca tanto que, um pouco mais adiante, eles passam por um lugar com água. E é o próprio oficial que fala, olha, água, o que me impede de ser batizado? Ele crê na mensagem. Filipe o batiza ali mesmo, na beira da estrada. Uma cena incrível. Mas o mais, surpreendente vem agora. Assim que eles saem da água, o Espírito simplesmente leva Filipe embora. Some! Desaparece da frente do oficial e reaparece em outra cidade, Azoto, para continuar o trabalho dele. É muito impactante isso. Deixa a gente de queixo caído, né? E o oficial? Ele não fica confuso, não? Ele segue a viagem dele, cheio de alegria. Transformado. Essa história é muito rica. Olha, antes da gente analisar os princípios que dá para tirar daqui, eu preciso pedir rapidinho a sua ajuda. Se você está curtindo esse bate-papo, compartilha, deixa seu like, se inscreve aqui para receber mais conteúdo assim e deixa uma palavra de positividade nos comentários, tá bom? Isso ajuda demais a gente a continuar. Isso aí, pessoal. Valeu. Bom, voltando aqui para a história de Filipe. Se a gente olhar bem, dá para ver uns pilares, umas bases para quem busca essa orientação divina. O primeiro, para mim, é a submissão. Ou talvez uma disponibilidade radical, sabe? Disponibilidade radical. Gostei disso. Ele aceitou ir para o deserto, aceitou abordar um figurão estrangeiro. Abriu mão da própria lógica, né? Totalmente. Ele estava disposto a seguir mesmo sem entender tudo. O que nos leva ao segundo ponto. Ouvir. Sim, ele ouviu o anjo, depois ouviu o Espírito. Mas como é que a gente ouve hoje? Com tanta distração, tanto barulho, rede social. É difícil, né? A fonte que a gente analisou usa uma imagem ótima. É como tentar ouvir alguém no telefone com um secador de cabelo ligado do lado do ouvido.
Não dá. Nossa, perfeita essa imagem. É impossível. Então, é preciso criar esses espaços de silêncio. Desligar um pouco o secador, né? Para poder perceber a voz mais sutil. Uma quietude ativa, então. Não é só ficar parado, é buscar essa sintonia de propósito. Exatamente. E essa escuta atenta leva ao terceiro princípio: obediência imediata. Lembra? Felipe partiu, Felipe correu. É verdade. A ação foi na hora, sem ficar pensando muito, sem e se. Parece que obedecer uma instrução abre a porta para a próxima, né? Isso. É uma obediência que tem que ser assim, imediata, completa. Fazer o que foi pedido e, importante, de coração, com vontade. Faz todo sentido. E tem o quarto ponto que foi fundamental ali na conversa com o etíope: conhecer a palavra. Crucial. Quando o oficial perguntou como posso entender, Felipe estava pronto. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia do que Isaías estava falando e como conectar com Jesus. Isso mostra o quanto é importante a gente estar familiarizado com a mensagem, né? Para poder discernir a direção de Deus e também para conseguir explicar para outras pessoas. É como reconhecer a voz de um amigo, né? Quanto mais você convive, mais você conhece a voz, o jeito de falar. A familiaridade com a palavra ajuda a reconhecer a orientação. Boa analogia. E por outro, o quinto ponto, abertura ao sobrenatural. Aquele desaparecimento do Felipe foi... uau! Foi tipo um selo final, né? Uma confirmação poderosa da mensagem que ele tinha acabado de pregar. Não que a gente deva ficar caçando milagre por aí, mas estar aberto, né? Estar aberto para essas confirmações que às vezes vêm de um jeito totalmente inesperado, que foge do comum. Para aquele oficial, deve ter sido a martelada final, como dizem. Consolidou tudo. Exato. Então, para resumir, o que essa história sugere é que ser guiado é uma combinação. É ter essa entrega confiante, essa disponibilidade. Submissão, como você disse. Isso. É ter uma escuta atenta, buscando silêncio. Ouvir ativamente. É responder com prontidão. Obediência imediata. Ter um fundamento sólido na mensagem. Conhecer a palavra. E ter essa mente aberta pro inesperado, pro sobrenatural como confirmação. Apertura ao sobrenatural. E a fonte original que a gente viu conecta tudo isso com um propósito maior, né? Que é ser testemunha, compartilhar a mensagem. A orientação e os dons não são pra gente, são pra servir. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho. Submeter-se, ouvir ativamente, obedecer prontamente, conhecer a palavra e ter essa abertura ao sobrenatural. São 5 pontos fortes que a gente tira dessa história. Fica aí uma reflexão, né? Pensando nesses princípios todos que a gente viu na jornada do Felipe, qual será o pequeno passo prático que talvez a gente possa dar hoje para cultivar um pouco mais de silêncio, um pouco mais de atenção e conseguir discernir melhor a direção na nossa própria caminhada? Ótima pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Pensem nisso. E com essa reflexão a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.